Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Programa esse que tem como objetivo levar informações relevantes a esse mundo condominial. Então sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje, vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar sobre a VCB. Creio eu que muitos dos síndicos, ou a maioria, quando ouve essa palavra AVCB, já fica um pouco preocupado. Então, mas vamos tentar demonstrar essa forma de como fazer o bom uso de um AVCB. Atualmente, se formos observar um pouco os noticiários, a gente pode observar que a quantidade de incêndios, por incrível que pareça, tem aumentado um pouco, com relação a edificações, digamos assim, os prédios, principalmente. Haja visto recentemente a questão de 2 semanas nos Estados Unidos, Nova York, um problema com um incêndio numa edificação dessas. E no Brasil também não é diferente. Lembrem vocês, nós tivemos um caso bem comentado, foi a Boate Kiss. Tivemos também o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, esses eventos, esses acidentes, acontecem, na maioria das vezes, por uma questão simples da falta de uma manutenção preventiva com relação aos equipamentos de proteção e combate ao incêndio. E não pensem vocês que isso é um privilégio de edificações antigas. Muito pelo contrário, nós temos edificações novas também que também se deparam com esse problema, da questão da falta de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio. E por mais especializado que seja, ou não precisa ser uma pessoa especializada para ter noção de que a falta de manutenção ou a prevenção com relação aos incêndios, isso realmente vai acabar ocasionando, vai acabar afetando a integridade das pessoas e colocando em xeque a segurança dessas pessoas que convivem nesse ambiente. Se não bastasse, se fosse simplesmente a parte física que fosse afetada durante o incêndio, mesmo assim ainda seria de grande prejuízo, mas grande parte disso ainda às vezes afeta a vida das pessoas que ali convivem. E isso tem um valor inestimável, não dá nem para se mensurar quando se perde uma vida em função de um incêndio. Mas falando tudo isso, o que tem a ver com a VCB? Então, para tratarmos desse assunto, hoje trouxemos aqui conosco no nosso programa o nosso amigo e parceiro Fábio Eugênio, que é o CEO da empresa FE Engenharia, para poder nos ajudar a auxiliar um pouco com informações referente a essa questão do AVCB. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e pode ter certeza, vamos explorar um pouco a respeito dessas informações da AVCB. Boa tarde e boa noite àquele que assiste à noite. Eu sou Fábio Eugênio. Sou formado em Engenharia de Produção com atribuição mecânica e sou especialista em combate a incêndio. Sou engenheiro de segurança do trabalho e sou formando em engenharia civil. Tenho uma vasta experiência na área de combate a incêndio. Inclusive, é o assunto de hoje, do bate-papo, a respeito do auto de vistoria do Corpo Bombeiro e o certificado de licença do Corpo Bombeiro. Conforme o decreto de 2018, teve algumas mudanças na legislação a respeito dos documentos das áreas edificadas. Hoje nós estamos falando a respeito do condomínio, que é uma área que geralmente tem vários setores, várias casas, várias vidas. E os síndicos ou os responsáveis têm que tomar muito cuidado a respeito de estar em dia o auto de vistoria do Corpo Bombeiro. E esse auto de vistoria do Corpo Bombeiro tem vários assuntos relacionados, como os laudos em dias, os extintores também em dia, os treinamentos de brigada é importante. O que tem acontecido
conforme você me falou, nos Estados Unidos recentemente, tem que ter um treinamento efetivo da brigada de incêndio. Com isso, consegue minimizar os riscos. Mas vamos lá, então. Já que começamos a falar a respeito desse tão conhecido ou tão assim temido AVCB pelos síndicos, Fábio, o que é o AVCB propriamente dito? O AVCB é um controle relacionado ao incêndio de uma edificação. Ele é composto por vários aspectos. Ter um responsável técnico, que é um engenheiro capacitado para elaboração do projeto. Nesse projeto é analisado os riscos das edificações. Como nós estamos direcionados a condomínios, que é um grupo de multifamiliar, o engenheiro tem que ser capacitado, o técnico responsável, verificar se a saída de emergência é suficiente pela quantidade de pessoas existente naquele lugar. Caso ocorrendo um sinistro, ao tempo hábil para evacuação das pessoas. Interessante. E quando fala do AVCB, imagina-se simplesmente é só ter o documento. E, na verdade, não é bem isso, né? Não é só ter o documento. Na verdade, você tem todo um preparo para que você consiga esse atestado, digamos assim, para o Corpo de Bombeiro. Olha, essa edificação está apta a ter uma moradia para ser utilizada, e se houver um eventual incêndio ou um princípio, tem como se minimizar esse risco. É mais ou menos isso, esse AVCB? Assim, muitas pessoas, amigos, têm tirado algumas dúvidas a respeito do AVCB. Na simplicidade ou de não conhecimento do assunto, acha que é somente aquele documento vermelho do bombeiro na parede, mas não é bem assim. Aquilo lá é uma responsabilidade muito grande, tanto para o profissional que elaborou, tanto para o proprietário da empresa ou o síndico da edificação. E qual seria a real importância desse AVCB? Qual que é o que tem por trás desse documento? Na verdade, o que ele visa proteger? Primeiramente, o decreto 2018, todas as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, ela visa primeiramente a vida, preservar a vida. Posteriormente, edificação e meio ambiente. Então, não é somente um papel na parede. Tem esses 3 itens que são valiosos nos dias de hoje, né? A vida, o meio ambiente e a edificação. E o patrimônio. E o patrimônio. Então, além da proteção à vida, um dos itens seria dificultar ao máximo a propagação do incêndio. Isso. Também, você vai criar dificuldades para que o incêndio não se propague. Isso aí. Por isso que hoje nós temos vários equipamentos aí eficientes para combater o incêndio. A princípio, combater o início do incêndio, que depois aí já é o bombeiro profissional, o bombeiro militar que vai... É que acredito eu que é muito mais fácil conter quando está menor do que à medida que ele se torna uma grande proporção, você não tem mais controle, e muito menos pessoal técnico para fazer isso. Por isso que a lei nos traz aí a obrigação das edificações ter os brigadistas, que eles vão combater o princípio de incêndio, para não deixar ocorrer o incêndio, que aí ocorreu o incêndio, aí já grande proporção, aí temos que acionar já o Corpo de Bombeiro. E além de se estar preservando a vida, o AVCB tem como objetivo de criar meios de preservação, de não propagação, de facilitar a extinção do incêndio. E eu achei uma coisa interessante, vendo isso também, é a questão de dar condições para que possa ser feito a assistência pelo Corpo de Bombeiro. Às vezes acabam obstruindo algumas rotas, alguma coisa nesse sentido. Aqui em São Carlos, como nós temos o Corpo de Bombeiro na cidade, geralmente, no máximo 5 minutos, o bombeiro já está na edificação. Então, em São Carlos, é muito rápido o apoio do bombeiro. Para se conseguir esse laudo, ou melhor, esse
atestado, que seria o AVCB, é necessário estar em dia com alguns itens. Tem que atender a alguns requisitos, por exemplo, o condomínio. Poderia citar alguns desses requisitos que é necessário que o condomínio atenda? Primeiramente, um projeto aprovado no Corpo de Bombeiro, que aí o bombeiro analisa, verificar se o projeto está em condições com a norma, o decreto e as suas ITs, e posteriormente tem alguns laudos específicos para cada tipo de edificação. O atestado de brigada, que é um treinamento de brigada geralmente básico ou intermediário para condomínio, vai depender muito da edificação. Temos também um RT, um laudo específico para para-raio, que é o SPDA, verificar se o sistema está em condições de receber uma descarga elétrica, uma grande descarga elétrica. Temos também um teste de estanqueidade na rede de gás, para ver se não tem nenhum tipo de vazamento, se a rede está suportando aquela quantidade de quilo. Aquela pressão. E se está apto para ter morador naquela edificação. Temos também um laudo específico para os equipamentos de combate a incêndio. O que compõem os equipamentos de combate a incêndio? Os hidrantes, os extintores, as placas, sinalizações. Tudo isso o engenheiro vai no local, faz uma avaliação e emite um laudo. Temos também grupo gerador, que não são todos condomínios que tem essa abrangência. Geralmente alguns da cidade, pela experiência que eu tenho de elaboração de projeto e laudo de vistoria, não são todos, mas aqueles que compõem também temos que ter um laudo específico do motogerador. Temos também, caso a escada for pressurizada, temos que ter um laudo específico também para verificar a manutenção daquele tipo de equipamento. Fábio, você comentou uma coisa, achei interessante. Você falou da brigada. Que condomínio, qual que é o porte do condomínio que ele passa a ser obrigatório ter brigada? Ou não é obrigatório a brigada? Conforme a IT 17, ela nos traz a qualificação, o dimensionamento da brigada em todas as edificações. Hoje nós temos todo o condomínio acima de 750 metros, é obrigatória a brigada de incêndio. 750 metros de área construída. Tem que ter uma formação de brigada. Teoricamente, pelo meu conhecimento, hoje então teria praticamente uma boa quantidade de condomínios na nossa cidade teria que ter brigada. Quase 90%. E isso é fato? É fato. Não, mas é fato que eles têm a brigada? Não. Infelizmente, não são todos que têm a sua brigada efetiva. Que treina a cada 6 meses. Como funciona a brigada? A brigada, aconteceu um incêndio, ela tem que ser capaz de uma das pessoas acionar o bombeiro, outra pessoa tirar o pessoal da edificação, verificar se a edificação não tem mais ninguém em cada ambiente. Então, várias pessoas que cada um tem uma atividade dentro do grupo. Percebam vocês que o assunto é bastante extenso. A gente vai fazer uma pequena pausa e retornamos novamente falando sobre brigadas ainda. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais.
Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Retornando ao nosso assunto de AVCB, no bloco anterior estávamos falando sobre a brigada de incêndio. É interessante você, síndico, ter essa noção da importância dessa brigada, porque o combate ao incêndio ele acontece, na verdade, nos primeiros momentos do incêndio. Se você tiver uma brigada efetiva atuando, muito provavelmente os seus riscos serão muito minimizados. Então é importante ter essa brigada realmente efetiva, atuante dentro do condomínio. Mas vamos lá, Fábio. Às vezes tem essa preocupação de, para fazer um AVCB, fica caro. Ah, agora precisa fazer o AVCB e vai ficar muito caro. O que geralmente encarece um AVCB? Então, conforme eu falei, o AVCB é composto por vários aspectos aí. Um bom profissional. Hoje não é barato, um bom profissional com conhecimento da área para orientar o síndico os riscos que ele tem de não fazer corretamente. Tanto o teste de gás, sabemos que o gás é um perigo na edificação. Nós vemos aí no noticiário aí vários acidentes com GLP dentro da edificação, se não tem um bom teste de estanqueidade na rede de gás. E temos também a parte elétrica, um laudo conforme a IT 41 do decreto de 2018, a IT é 2019, que fala as medidas que você tem que tomar a respeito da edificação relacionado à inspeção elétrica. Fios expostos, isso tem que ter um bom profissional para fazer uma avaliação. E ter uma brigada efetiva, né? Isso tudo gera custo. Um treinamento de brigada, no mínimo, a cada 2 meses, para não esquecer como utilizar um hidrante, utilizar um extintor, utilizar um equipamento, ter conhecimento das saídas de emergência, das rotas de fuga. Então, se for levar a sério o AVCB, não fica barato. Mas quando a gente fala não fica barato o AVCB, mas e se ao longo do tempo eu, síndico, for fazendo o que é necessário, for fazendo essa manutenção? Isso vai facilitar a minha vida a hora que eu tiver que fazer uma renovação. Então, nesse caso, vai ficar barato para o AVCB, porque vai manter a edificação em ordem. Ser um pouco mais maldoso agora, digamos que você tem uma proposta, o condomínio recebe uma proposta para fazer a validação do AVCB, tem um orçamento, e esse orçamento para o condomínio acreditam que fica caro e numa assembleia não se aprova.
Como você vê isso? Como que fica a situação do síndico nesse caso? Conforme as normas vigentes, a responsabilidade cai em cima do síndico. Tanto como você é a área do direito, e nós sabemos aí que a responsabilidade é em cima do síndico. Tanto criminal, civil e trabalhista, porque há funcionário no local de trabalho, então tem a responsabilidade. E também o seguro hoje já não libera mais seguro se não tiver com a edificação em ordem com a AVCB. E observem, não é só ter a documentação em ordem do AVCB para que o seguro, num eventual sinistro, ele pode não pagar. Você pode ter o AVCB e numa constatação você pode ter, por exemplo, lá que o extintor estava vazio. Ou não funcionando, né? Ou não funcionando, ou o hidrante também não funcionando. Não for operacional. Não for operacional. Isso aí tem acontecido, eu sou perito trabalhista e faço algumas perícias na área também de combate a incêndio. Tenho deparado com algumas perícias de sinistro que o extintor não funcionou, ou o hidrante, a bomba de incêndio também não está funcionando e o seguro não vai pagar. Quais seriam, assim, durante uma renovação de AVCB, o que geralmente tem encontrado de divergente de quando foi aprovado? Muitas das vezes, devido à experiência que eu tenho há mais de 12 anos como engenheiro, como bombeiro, antes de 2018, ele ia na edificação, caso solicitado pelo proprietário ou pelo engenheiro para vistoria. Hoje não mais, porque o novo decreto, o decreto 2018, ele traz a fiscalização do bombeiro. Até então era somente a prefeitura que fazia essa fiscalização. Hoje o bombeiro, a partir de 2018, ele pode, ou através de denúncia, ou através de seleções de edificações, ele pode fazer a vistoria. Quer dizer que pode ter uma vistoria independente, assim, sem aviso prévio. O bombeiro está lá e vou lá fazer uma vistoria em tal prédio. Hoje ele já é equivalente a um fiscal do IBAMA, um fiscal da CETESB e outros tipos de fiscais. Ele pode fazer, eu acho que tem suspeita que aquela edificação não está com a AVCB em ordem ou está danificado, ele pode fazer essa fiscalização. E o que tem encontrado de irregular nas edificações, luz de emergência não está em funcionamento, é um risco. Caso aconteça um sinistro à noite, o bombeiro tem que desligar a chave principal e a luz de emergência que vai ajudar a rota de fuga. Isso tem acontecido, porque uma luz de emergência hoje, se você fazer a manutenção dela periódica, no máximo em média dos fabricantes é 2 anos. Você comentou que geralmente a luz de emergência dura 2 anos e o bombeiro vem a cada 5 anos. Qual que é o período, qual que é o prazo de validade de um AVCB? Hoje, para condomínios, são 5 anos, conforme a IT1. Daí, 5 anos, você vai ter que fazer a renovação. Mas a manutenção tem que ser periódica, porque o bombeiro ele faz a fiscalização hoje. Através de denúncia ou através de fiscalização de rotina. Então, eu oriento os síndicos, os responsáveis proprietários, que mantêm a manutenção tanto da luz de emergência, tanto de hidrante, mangueira. O teste da mangueira é importante deixar claro, porque tem muitos síndicos que não têm esse conhecimento. Teste de mangueira, extintores e teste de rede de gás, por lei, é obrigatório anualmente. Ô Fábio, com relação a fazer o AVCB, o bombeiro vai lá, você apresentou o projeto, a empresa apresentou o projeto, o condomínio apresentou o projeto. Qual que é o cronograma a partir daí? O que acontece? Que o bombeiro foi lá, fez a vistoria e, digamos que, não aprovou. Nós temos 2 situações no decreto 2018. Se foi solicitado para fazer a vistoria para aprovação do AVCB, o bombeiro vai verificar o que está irregular conforme a norma, vai notificar e vai pedir para a pessoa fazer as adequações para adquirir o AVCB. Se for caso de fiscalização, conforme o decreto 2018, o bombeiro vai verificar, fazer todos os testes nas edificações,
em todos os testes nos equipamentos de combate a incêndio, extintores, luz de emergência, e se tiver algo em conformidade com o decreto e as suas instruções técnicas, o bombeiro vai fazer uma autuação, dá um prazo para a regularização, conforme a norma. Caso o descumprimento, aí tem a multa ou até a interdição da edificação. Não é necessário, não é a preocupação final não deve ser o certificado AVCB. O AVCB simplesmente deve ser uma consequência de toda a infraestrutura que o condomínio deve oferecer, no sentido de que tenha todo o aparato para que, se necessário, extinguir um incêndio o mais rápido possível e preservar as vidas. Então, pensem um pouco a respeito disso, de não ter o AVCB como ter o papelzinho vermelho do Bombeiros lá, simplesmente. E sim, toda a infraestrutura necessária para que ele esteja ali. Gostaria de agradecer ao Fábio por ter compartilhado a experiência conosco nesse dia. E pode ter certeza, Fábio, a gente vai voltar a se falar a esse respeito. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, de esclarecer e mostrar o conhecimento que nós temos ao longo do ano, aí, a experiência em vários projetos de bombeiro executado na cidade de São Carlos e região. Hoje nós temos mais de 70% dos condomínios já elaborado projeto, tanto manutenção. Temos um grande conhecimento da área aí. Eu agradeço a você pela essa oportunidade. Pessoal, então, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Enviem sugestões de pauta para que possamos realmente estar levando informações que vocês sintam essa necessidade. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.